Olá, boa noite para você que está ligado na Band Minas. Vamos às notícias mais marcantes desta quinta-feira. Novos viadutos com problemas. 3 estruturas da Avenida Pedro I terão que sofrer intervenções. Vandalismo em estação do MOVE. Câmeras flagram adolescentes impedindo o fechamento da porta. Quadrilha de clonagem de veículos estava agindo na Grande BH e produzia até chaves dos carros. Em meio à candidatura da Pampulha, neta de Niemeyer fala da construção de memorial na capital. E claro, o futebol acompanha as últimas do Clássico a partir de agora. Novos problemas em mais 3 viadutos da Avenida Pedro I, na região da Pampulha, foram descobertos. Mesmo a Prefeitura negando o risco de desabamento das estruturas, aumenta o receio de quem precisa passar por elas. Nos próximos dias, os viadutos Monte Castelo, Oscar Niemeyer e o elevado da Avenida João Samarra terão que passar por algumas intervenções corretivas. O Ministério Público, que investiga as obras de implantação do MOVE, já pediu uma cópia do laudo que aponta as irregularidades nos 3 viadutos. A gente precisa ter acesso a esse documento, que é um documento de interesse público, para verificar se se trata de fato de uma medida, vamos dizer assim, preventiva, uma medida conservadora, ou se é uma constatação de mais um erro na execução ou nos projetos desses viadutos. Mesmo com um laudo apresentado pela SUDECAP, o MP vai pedir uma nova análise técnica dos viadutos e ter certeza do que está provocando estes problemas. Essa análise técnica do Ministério Público é uma análise técnica que poderá confirmar essa que foi feita ou poderá também apontar alguns outros desdobramentos. No início deste mês, o viaduto Gil Nogueira precisou passar por uma reestruturação. Foi constatado um rebaixamento de 2,5 cm na estrutura de apoio. O local ficou interditado por 3 dias para a reparação do problema. Esse tipo de intervenção deve acontecer nos 3 viadutos. Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte informou que os viadutos não apresentam nenhum risco de desabamento. Afirmou ainda que o trânsito sobre as estruturas vai continuar normalmente, até que as obras comecem. Tantas intervenções em menos de um ano, desde a inauguração, deixa bem claro para o Ministério Público que houve várias falhas na execução dos projetos das obras de implantação do MOVE. Uma situação que desagrada o contribuinte que ele está pagando, né? É uma situação que chama atenção e por isso também tem que merecer toda a atenção do Ministério Público e da Justiça. 2 portas são alvos de vandalismo por dia nas estações do MOVE em Belo Horizonte. Nesta quarta-feira, a ação criminosa ocorreu na estação Minas Shopping, no corredor Cristiano Machado. Imagens do circuito de segurança que a gente está mostrando agora mostram 2 adolescentes impedindo que a porta se feche. A ação causa o descarrilamento da porta e queima o motor do equipamento. Uma equipe da Transfácil foi até o local para realizar o reparo e a porta está operando normalmente hoje. Um homem foi preso no bairro das Indústrias, em Belo Horizonte, suspeito de integrar uma quadrilha especializada no roubo e na clonagem de veículos. Até chave do carro ele produzia. Marcelo Soares Carrijo, de 31 anos, foi preso quando saía de casa na tarde desta terça-feira para vender um carro que havia sido roubado em Betim, na região metropolitana. O pessoal da delegacia recebeu informação, os investigadores, que ele realizaria a comercialização de um veículo lá e as características desse veículo. Eles conseguiram localizar esse veículo na região, ele estava estacionado. E quando ele chegou, já com a chave, documentos no bolso e tal, aí eles abordaram. Marcelo, que já era investigado pela Polícia Civil e já foi preso pelo mesmo crime, vendia veículos que custavam em média R$40 mil por R$2 mil. Na casa do suspeito foram apreendidos 19 documentos de transferência e posse de veículos, 2 carteiras de habilitação nacionais e 2 internacionais, além de 7 chaves de carros, uma delas feita pelo próprio suspeito. Segundo a polícia, pelo menos mais 3 pessoas estão envolvidas no crime. Pelos levantamentos que foram feitos, a quadrilha é da região de Belo Horizonte, pratica furtos e roubos de acordo com a documentação, uma certa encomenda, eles têm que montar um documento, então eles precisam eles saem para furtar ou roubar um determinado tipo de veículo. Eles não saem à caça de qualquer veículo.
Marcelo irá responder por receptação, adulteração e falsificação de documento. Será instaurado um inquérito para continuar a investigação e chegar até os outros membros da quadrilha. A casa de um policial no bairro Floramar foi assaltada e 2 pessoas foram feitas reféns. Os policiais que atuaram na ocorrência chegaram juntos ao Departamento de Operações Especiais. No carro da Polícia Civil estavam os 2 homens presos, Arthur Fidala Oliveira Santos e Alex Geraldo Mendes. Os criminosos estavam em liberdade condicional, monitorados por tornozeleiras eletrônicas. Mas isso não impediu que a dupla continuasse na prática criminosa. O crime foi nesta casa que fica aqui no bairro Floramar, na região norte de Belo Horizonte. Os criminosos aproveitaram o momento em que o filho do policial abriu o portão para receber algumas mesas e cadeiras para a organização de uma festa. Foi o exato momento em que os criminosos agiram. Mesmo ainda muito assustado diante de tudo que estava acontecendo, o filho do policial contou com detalhes como que os bandidos agiram. Eles foram lá e mandaram a gente pro banheiro. Aí ele falou assim que depois de 10 minutos ia tirar a gente de lá. Mas não era isso não, ele só colocou a gente lá para eles poderem fugir. A gente não vê onde que eles foram. Quando os policiais conseguiram identificar os suspeitos, foram até a casa de um deles. E lá conseguiram fazer a prisão no momento em que chegavam neste carro. No interior do veículo, os militares encontraram esta arma calibre 38 e todo o material que tinha sido levado. Algumas joias, 2 celulares e aproximadamente R$5.000 em dinheiro. Essa casa pertenceria a um policial civil, né, sargento? Positivo. É um policial civil da divisão de homicídios. Trabalho em conjunto aí, Polícia Militar, Polícia Civil. Obtemos êxitos em prender os autores e recuperar todo o que foi levado aí pelos autores. Continuam as investigações do caso do idoso que teria sofrido agressões de um vigia e acabou morrendo após entrar em um lote vago na região oeste de Belo Horizonte. 15 dias após a morte de Luiz Guimarães de Souza, de 78 anos, Cristiane, sobrinha de criação da vítima, conta que a família sofre com a ausência de Baiano, como era conhecido o idoso. Porque ele passava conosco todo final de semana, almoçava nas nossas casas, né, de uma das nossas casas. Foi um final de semana difícil. O idoso morreu, segundo testemunhas, após ser espancado por um vigia no bairro Nova Suíça, região oeste da capital. A vítima, que tinha câncer de próstata, voltava de uma consulta médica em um posto de saúde próximo de casa, quando, ao passar aqui em frente a este lote vago, entrou por esta abertura que no dia não estava tampada para urinar. Por causa da doença, o senhor Luiz tinha incontinência urinária, mas o vigia, Anderson Vitor dos Santos, de 27 anos, teria se irritado com a presença do idoso. 8 horas após a morte da vítima, o vigia foi ouvido e liberado pela Polícia Civil. Ele foi localizado em um imóvel da região e teria confessado a policiais militares que havia agredido o idoso. Apesar da declaração, o delegado que estava no plantão no dia do crime alegou que as imagens mostraram que a vítima sofreu uma queda acidental, o que não caracterizou um homicídio. O caso agora está sob a responsabilidade de outra delegada, que não quis gravar a entrevista porque as investigações ainda estão em curso, mas informou por meio da assessoria de imprensa que já ouviu alguns familiares e aguarda o laudo de criminalística. Isso dá um alento, dá um alívio, porque o que eu penso é que a gente não pode deixar a situação morrer junto com o baiano, né? Este vídeo mostra o senhor Luiz dias antes de morrer. Ele morava sozinho, mas visitava as sobrinhas de criação com frequência. O senhor Luiz não era casado, não tinha filhos, mas era um homem de muitos amigos e bastante conhecido na comunidade evangélica. Ele frequentava esta igreja batista aqui no centro da capital. O pastor Jackson lembra com carinho da lembrança do senhor Luiz. Estava sempre presente aí com a gente e conversando com todos, com as crianças também, ele era carinhoso. Esse era o envolvimento dele na vida da igreja. A Polícia Civil pediu o arquivamento do caso da mãe que esqueceu uma criança de 1 ano e 11 meses dentro do carro no fim do ano passado. O delegado Tiago Pacheco, que ficou responsável pelo caso, concluiu o inquérito e enviou o relatório para a Justiça hoje. Para a polícia, não há como culpar a mãe pela tragédia. Agora a instituição aguarda o posicionamento do Ministério Público para saber se o órgão acata a sugestão. A criança morreu no dia 17 de dezembro, quando a mãe esqueceu de deixá-la no berçário na ida para o trabalho. Ela só se deu conta do fato no final do expediente ao voltar para o carro. A menina morreu após ficar 6 horas dentro do veículo no estacionamento do aeroporto da Pampulha.
E veja a seguir, 2 pessoas são presas por fraudar o INSS. E ainda, neta de Niemeyer fala da construção de memorial em BH. É daqui a pouquinho. Agora são 7 horas em ponto.